estratégia de negócio da marca. Vamos falar agora de editorias. Editoria é um conceito que ele está muito mais próximo do jornalismo do que da publicidade, né? O que já me faz perceber que hoje os profissionais de jornalismo, assim como os profissionais de publicidade, eles precisam ter ali um intercâmbio de conhecimentos, né? O publicitário, ele precisa saber algumas coisas que o jornalista tem como técnicas, assim como o jornalista também precisa saber algumas coisas que os publicitários usam como técnicas de trabalho. A gente está cada vez mais misturando as disciplinas e elas ficando cada vez mais complexas, né? Então, a disciplina de editoria é quando realmente a gente vai criar o projeto editorial para o nosso conteúdo. E aí a gente pode criar de várias formas, né? Eu ilustro aqui, depois vocês vão poder ver várias maneiras como os meus alunos, as minhas alunas fazem, como eles entregam esse conteúdo, né? Esse planejamento, né? Essas editorias, e que não tem um jeito certo, mas tem os princípios fundamentais que a gente precisa seguir. O primeiro deles, eu vou dizer que é alguma coisa que é raro de eu encontrar nas empresas. Só aquelas empresas que já são mais maduras, aquelas marcas que realmente têm uma gestão extremamente cuidada de comunicação e de geração de conteúdo, que é o projeto editorial documentado. O que eu quero dizer com documentado? Não é ir no cartório, não, bater uma assinatura, reconhecimento de firma, mas é esse planejamento, o tom de voz da minha marca, que vai ser a última parte da nossa aula, ele está aqui escrito? O que está escrito aqui? Para onde ele está me levando? Porque um documento que você fecha em PDF, que seja, você pode imprimir algumas folhas, deixar no mural, como eu citei, que tem uma empresa que eu conheço que faz, né? Você tem como disseminar para as pessoas, todo mundo vai estar na mesma página, todo mundo vai ler aquele material. Não adianta a documentação de conteúdo, ela tá só na mão daquela pessoa que faz o conteúdo ali. É claro que ela tem o maior interesse e a maior necessidade de estar com aquele material nas mãos, mas todo mundo da empresa precisa saber desse documento, saber que existe diretriz, existe rumo, existe algumas regras, né, quando a gente vai aí criar as nossas editorias e trabalhar. Então, para entender que aquela pessoa que faz o conteúdo, ela não está fazendo conteúdos nem posts da cabeça dela, ela está fazendo conteúdos que ela realmente alinhou com o objetivo de negócio e ela também alinhou ali com a documentação desse projeto editorial. Primeira coisa num projeto editorial, vamos imaginar uma revista. Então, quero trazer aqui um exemplo. Posso ter duas revistas femininas, a revista Cláudia, a revista TPM. O público delas são mulheres. São mulheres que têm idade entre 20 a 35 anos. Ó, a idade bate. Lembra quando eu falei? Idade, gênero, demografia, estado civil. Isso não diz muita coisa. O negócio começa a mudar no comportamento. Então, são mulheres, têm uma idade parecida. Só que a mulher que lê a revista TPM, ela está buscando ascensão na carreira, ela está buscando viajar, ela é uma mulher mais independente, ainda não pensa em ter filhos. Enquanto eu olho para a leitora da revista Nova, ela é uma mulher também. Ela já tem um filho, talvez ela já saiu do mercado de trabalho e queira voltar, ou queira montar um negócio. São mulheres, são revistas, são femininas, mas têm linguagens diferentes. Elas até podem ter as mesmas sessões, e essas são as editorias. Então, ela pode ter a sessão entrevista, a sessão viagem, a sessão compras, gastronomia, moda, beleza, e ter abordagens diferentes. Então, se a gente imaginar que a matéria de viagem da TPM e da revista Cláudia vai ser sobre Paris. Elas vão falar sobre a cidade de Paris. A revista TPM vai mostrar brechós, vai mostrar aqueles bares mais underground, aqueles lugares que não são muito ali conhecidos dos turistas mais tradicionais, né? A revista Cláudia, ela vai mostrar Paris também. Só que ela vai mostrar o carrossel de Paris,
Você pode trazer o seu filho aqui, é um programa bonito, é divertido. Ela tem uma outra abordagem da cidade. É isso que eu quero dizer quando a gente define as nossas editorias. Quando a gente define as nossas editorias, a gente está exatamente fazendo isso, pensando em temas macro, que a gente vai falar, mas também tem que pensar nas derivações. O ano, ele tem 52 semanas. Eu sempre lembro disso porque nos projetos editoriais, geralmente, a gente tem uma ideia, aquela ideia parece maravilhosa, você já imaginou ali 2 ou 3 conteúdos sobre aquilo, só que o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, você quer dar continuidade àquilo ao longo do ano? Se for um por semana, você vai precisar de 52 temas, né? Eu até dei já essa dica. Vai lá no ChatGPT, joga o teu tema ali e faz ele te listar algumas possibilidades de pauta. Faz o ChatGPT trabalhar para você, né? Então, a partir dessa divisão de sessões, eu não vou fazer isso de maneira aleatória. Eu vou pensar muito no meu público. Quem é o meu público? Qual é o meu público específico? Para quem que eu estou escrevendo? Para quem que eu quero falar? Algumas pessoas me perguntam, né, e falam para mim assim, mas Lili, eu quero vender para todo mundo, eu quero que a minha marca fale com todo mundo. Vamos pensar aqui comigo, um produto que é bem universal, Coca-Cola. Pensar num refrigerante. A própria Coca-Cola, que é um produto que a pessoa mais rica, ou a mais pobre, ou a que está no hotel 5 estrelas, ou a que está no meio da rua, pode consumir, esse produto é igual. Esse produto muda o tipo, zero, né, normal, isso aí muda um pouquinho. A própria Coca-Cola, ela não faz propaganda para todo mundo. Ela vai fazer conversas separadas para quem toma Coca-Cola no almoço de domingo, para quem toma Coca-Cola na balada, para quem só toma Coca Zero. Então, veja bem, até um produto desse fraciona, separa os públicos. Então, algumas marcas, elas optam em ter projetos de conteúdos diferentes, né? Tem momentos diferentes da marca e ela vai criando coisas que atendem determinados públicos em momentos diferentes, a partir sempre do objetivo de negócio. Eu sempre falo do objetivo de negócio. Ele tem que ser primordial, é ele que rege e não o conteúdo. O conteúdo ele está a serviço da estratégia da marca, a serviço da estratégia de negócio da marca. Uma outra coisa, a partir do momento que você então listou as editorias, é interessante que enquanto grade de programação, você pense também nos dias da semana. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que ela é do segmento de vinhos e ela falou para mim, ai, a gente está com um problema de interação, a gente está com um problema aqui que eu vejo de conteúdo. Por quê? Porque as pessoas que compram os vinhos dessa empresa são pessoas muito ocupadas. Então, elas consomem esses vinhos nos finais de semana, que são os momentos em que elas postam, marcam a marca, né? Escreve lá que está ali usando o produto da marca, que comprou aquele vinho da marca. E o que acontece com a dinâmica da gestão de pessoas da marca? Trabalha de segunda a sexta, das 9 às 18. O que acontece com as interações do final de semana? Nada, né, nas mídias sociais, porque não tem ninguém trabalhando. Em compensação, na segunda-feira, quando a pessoa chega, né, o social media chega, o pessoal do marketing chega, eles percebem ali que tiveram muitas menções no final de semana, mas eles não interagiram. Por quê? Porque eles não estavam lá trabalhando. O que a gente faz numa situação dessa? Vou aqui colocar a minha recomendação como consultora. Eu sempre falo para a marca fazer uma revisão de equipe. Algumas pessoas vão ter que fazer escala, a gente vai ter que fazer rodízio de trabalho no final de semana. Eu posso dar uma folga de segunda-feira, porque não adianta a pessoa chegar na segunda-feira e querer falar de vinho, às 9 da manhã. A pessoa quer falar de vinho no final de semana dela. Então, isso que eu estou trazendo para vocês é para exemplificar um pouquinho do contexto. A mesma coisa acontece no mercado imobiliário. No mercado imobiliário, a gente sabe que as pessoas que estão procurando, né, um imóvel, uma casa nova, um apartamento, elas se dedicam muito no final de semana.
porque elas têm tempo, então elas vão, elas vêm, elas fotografam placa, depois elas entram em sites e elas procuram. Na segunda é o dia de entrar em contato, né? É o dia de falar com o corretor, é o dia de ligar nas imobiliárias para ver se aqueles imóveis estão disponíveis, se você pode ver. Então perceba que para cada segmento, para cada mercado, eu vou ter uma, né, navegação diferente ali de dias da semana. Eu vou ter ali um comportamento muito diferente. E a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar no comportamento. Então, eu começo a determinar as minhas editorias. Então, eu pensei na lista de editorias. Então, a gente vai falar de produto, a gente vai falar de pessoas usando esse produto, a gente vai mostrar o ponto de venda, mas vamos parar para pensar? Quais são os dias da semana que as pessoas estão mais em contato? Ou todos os dias? Como é que é a relação do consumidor com a compra do meu produto e mais do que isso, né? Não só a compra, mas também o uso, como eu falei do vinho. O vinho, ele era comprado outros dias, porém, aquelas pessoas que consumiam aquele produto, elas estavam fazendo aquilo no final de semana delas, então as publicações aconteciam no final de semana e a marca também não publicava. Eu vejo como perdendo a oportunidade, porque as pessoas, elas se conectam ao longo do dia com muitas coisas. Então, eu acordo de manhã e aí eu vou correr. Ali eu tô no meu momento corredora. Depois, 10 da manhã, eu vou na reunião de escola da criança. Aí eu já tô no meu papel de mãe. Quando dá 2 horas da tarde, eu tô trabalhando. Então, já tô no meu papel de consultora. A gente vive vários papéis ao longo do dia, ao longo da semana. Então, é importante que a gente entenda que em alguns produtos, em alguns segmentos, a gente tem que observar o consumo para justamente posicionar o nosso conteúdo na hora certa, para que a pessoa veja aquilo, né? Então, ver um vinho novo no final de semana, que ela está pensando no vinho, não na segunda de manhã que ela está indo trabalhar. Então, isso eu acho de suma importância, vejo poucas marcas fazendo, mas que é como eu já falei antes, o contexto, ele é superior ao meu conteúdo. Eu tenho alguma coisa que eu quero falar, eu olho para o contexto, eu vejo onde eu posso encaixar, e aí a partir disso eu vou determinar aquele dia para aquele conteúdo. Uma outra coisa que eu acho importante falar é a diferença entre periodicidade e frequência num projeto editorial. Periodicidade são quantas vezes ali naquela semana, naquele mês eu vou postar. Frequência, eu estou muito mais conectado ao tema. Com qual frequência eu falo de produto? A gente tem que pensar na frequência. A frequência é quantas vezes eu falo de um determinado assunto naquela minha periodicidade. Tem pessoas que falam para mim assim, né, produtores de conteúdo. Ah, mas eu fiz um conteúdo sobre isso na semana retrasada. A frequência está muito baixa. Se você precisa falar daquilo, você precisa repetir de formas diferentes várias vezes. Isso é a frequência. A propaganda, ela tem uma definição bem simples. Repetição. O que é propaganda? Repetição. O que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente está fazendo propaganda, só que de um jeito diferente. Então, a gente pode se utilizar da técnica de repetição, porém sem repetir. Sabendo disso, sabendo que eu preciso voltar com o assunto. E a partir disso que eu vou definir as frequências dos meus conteúdos. Nessa tarefa das editorias, de determinar grade, frequência, a gente também tem que pensar em algumas coisas que vão facilitar para a gente. Claro que mais na frente, quando eu falar do tom de voz da marca, isso vai ficar mais claro. Mas eu acredito que de uma maneira prática, é bom que a marca tenha um card de palavras. Quais são as palavras que a gente usa mais? Então, eu estou me lembrando aqui de um trabalho que eu fiz para uma marca, que ela tinha muito esse arquétipo sedutor, ela era muito uma marca que queria ser desejada, então ela acabava usando muito nos conteúdos as palavras experimente, permita-se, vá além, viaje, encontre com você mesmo. Então, vocês percebam que não é só a determinação de temas, grade, frequência.
a gente também vai ter que colocar um tempero e um sabor nesse conteúdo para que ele sempre seja visto e as pessoas ali se remetam àquilo que eu quero levá-las a pensar sobre a minha marca. Quando a gente fala sobre reputação, reputação é alguma coisa que está na cabeça das pessoas. Porém, eu construo através da minha imagem, daquilo que eu falo, o que constrói a reputação na sua cabeça. Então, quando eu venho aqui hoje dar aula, eu escolhi essa roupa, eu escolhi esse brinco, eu estou escolhendo como eu vou aparecer. Qual é a minha imagem para você? A reputação está na sua cabeça. Se eu colocasse meu óculos, poderia parecer mais inteligente, mais intelectual. É a imagem que eu estou passando, né? Isso eu controlo. O que eu não controlo é o que você pensa sobre a imagem que eu te apresento. Tá? Então é muito importante a gente também se valer um pouco de palavras, né, de coisas que são repetitivas e que a gente vai colocar ele ao longo do nosso conteúdo para que justamente remeta àquilo que a gente quer passar. Mas não só palavras, né? Imagens também. Lembrando novamente de um trabalho que eu fiz, que todas as imagens precisavam ter um filtro dourado. Um leve filtro dourado. Por quê? Porque era a forma de dar identidade visual também para o conteúdo. A identidade, muitas vezes, ela está muito na palavra, ela está muito ligada àquilo que eu escrevo. E sim, né, a manifestação, como eu falo, qual é o meu tom. Mas quando a gente está num ambiente visual, de vídeo, de foto, é preciso que essa foto e esse vídeo também tenham um lado editorial, também tenham uma estética específica. Ok, você já criou ali a sua editoria, já determinou quais são os temas que você vai trabalhar, já fez 52 listas de pautas, né, para 52 semanas do ano, já pensou em grade, periodicidade, frequência, já tem uma lista de palavras, já definiu a imagem, como ela deve aparecer, né, como tudo aquilo deve acontecer. Agora, pensando de uma maneira bastante prática e também bastante efetiva, a gente trabalha criando esse tipo de editoria para conteúdos proprietários, para quando a gente tem um blog, para quando a gente tem ali uma geração de conteúdo, digamos assim, mais a nossa cara. E a partir disso, eu penso as mídias sociais como canais de distribuição. Então, o que eu coloquei aqui como imagem para ilustrar essa minha fala para você agora, são alguns cards que eu faço mesmo no meu dia a dia de trabalho, e aqui é um deles, onde a gente faz um fluxograma da marca. Então, onde está o canal principal da marca? É o site em WordPress. Mas o que é o segundo canal importantíssimo para mim? É o blog, a geração de conteúdo constante. Do blog, eu estou puxando várias flechinhas para os canais, para o LinkedIn, para o Twitter, para o Instagram. Então, eu uso o meu conteúdo que eu criei lá, editorialmente falando, que é o meu conteúdo proprietário, que vai me gerar SEO, melhor posicionamento no Google, e eu transformo as mídias sociais em canais de distribuição. Quando eu digo para você usar as mídias sociais como canal de distribuição do seu conteúdo proprietário, do blog, aquele que você criou as editorias, que você pensou nas imagens e que você está trabalhando ali de uma forma mais próxima do Google, a gente não vai deixar de fazer conteúdos nativos, né? Então vai fazer um vídeo no TikTok, vai fazer um artigo no LinkedIn, vai fazer um tweet. Não é isso que eu estou dizendo, que a gente vai eliminar o conteúdo nativo, mas a gente vai trabalhar lado a lado. Conteúdo proprietário que nasce no blog, é distribuído nas mídias sociais, e conteúdos que também são criados apenas para as mídias sociais. Quando eu falo do conteúdo proprietário do blog e que ele me gera um post na mídia social, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no Twitter, LinkedIn, o que eu quero dizer? Que eu estou aproveitando mais. Eu estou dando uma vida mais longa e eu estou economizando também. O que eu vejo, na maior parte das vezes, são marcas que se dedicam muito, criam fotos, vídeos, textos para mídia social. O que acontece? Esse texto, essa foto, esse vídeo não gera para ela um resíduo, né, uma reputação perante o Google. Aqui a gente está tentando trabalhar na lógica mais correta possível. Existe o Google, ele é
imenso, ele seria o Sol, se a gente tivesse ali uma comparação direta com o sistema solar. Então ele é muito grande. A gente tem que entender ali o Google como alguma coisa de extrema importância. As mídias sociais são também importantes, porém quando a gente só trabalha nelas, é um trabalho muito árduo, porque faz um post hoje, faz outro amanhã, e outro depois, e depois. Aqui no blog também, porém, a diferença é que todo e qualquer conteúdo que eu faço para o Google, que eu faço no meu blog, que eu faço no blog, que eu digo site, está morando dentro do site da empresa, né, o blog, ele deixa uma moeda, ele deixa um legado. A partir de hoje, o Google tem mais de um conteúdo para procurar no seu canal. Então, o Google ele é mais cumulativo. Sempre a gente faz conteúdo, esse conteúdo ele vai ter vida e ele vai ficar ativo e ele vai contribuir para a minha presença digital no ranking da busca. Presença digital como ranking, tá, gente? Não como atuação digital. E quando a gente fala de mídias sociais, vou pegar aqui o exemplo do Instagram. O Instagram, ele não tá nem aí se você fez um post na semana passada. Ele não vai mais levar ninguém para o seu perfil se você não fizer outro, e outro, e outro, e outro conteúdo. Então é muito importante a gente pensar de uma forma mais racional, mais sustentável. Conteúdos de verdade, a gente faz e coloca esses conteúdos no blog. A partir dele, a gente distribui para as mídias sociais. E, eventualmente, a gente vai criar posts nativos nessas mesmas mídias sociais. Mas não estamos só nela. Me preocupa muito uma marca que só está no Instagram. Por quê? Porque amanhã tem um problema na plataforma, a conta dela é hackeada, alguma coisa acontece, ela não tem nada. Ela perde tudo. Ao passo que quando a gente tem um blog, quando a gente instala esse blog dentro do site da nossa marca, a gente não vai perder, né? A gente pode até o conteúdo sair do ar, né? O problema de hospedagem, né? Alguma coisa assim, mas aquele conteúdo é seu. Você tem como pegar novamente aquele conteúdo, republicar ou transferir para uma outra plataforma, um outro layout. O que eu deixei aqui também de ilustração é que não existe um jeito certo da gente se organizar no seguinte sentido, né? Na execução, no dia a dia, né? Olhar para o mural e falar, opa, vamos lá. Porque outro problema muito grave que eu já pontuei para várias empresas, para várias marcas que eu fiz consultoria, é o fato de não ter um projeto digital, não tem editorias de conteúdo. E o que acontece nessa empresa? As pessoas chegam, alguém lá do marketing fala que precisa fazer um post, as pessoas ficam lá 2, 3 horas tentando elaborar um conteúdo. Isso não é produtivo. O que é produtivo é a gente ter um projeto editorial com as datas determinadas, com as editorias determinadas, com os conteúdos frios, prontos e agendados, e os conteúdos quentes, conteúdos de tempo real, para a gente fazer no tempo real. Mas é preciso deixar o arroz com feijão pronto, se você quiser fazer um almoço gostoso, senão não vai acontecer. E eu vejo repetidas vezes marcas completamente sem objetivo. Eu até perguntei numa análise que eu fiz na semana passada, e eu vou aqui contar para você isso, e eu perguntei, por que vocês fizeram essa publicação? Por que vocês estão falando disso? E a pessoa virou para mim e falou, porque a foto está bonita. A foto bonita, esteticamente falando, é alguma coisa importante, porém ela não é fundamental e ela não vai fazer diferença no negócio. É importante a gente olhar para a foto e falar, opa, ela está vendendo o produto que eu tenho? Eu quero vender esse produto? Eu canso de ver marcas fazendo promoção, gastando dinheiro, mandando produtos para as influenciadoras e o produto está esgotado e não tem mais e não vai ter outro. Não é nenhuma questão assim de estratégia, vou lá gerar um desejo, aí não vai ter, aí ela vai ficar querendo mais. Não, não é estratégico. É desorganização mesmo. Então, eu sempre busco, chamar, vem cá. Cadê o projeto editorial? Ele está documentado? Como que a gente está fazendo isso em grade? Está tudo determinado? Segunda, terça, quarta? Que dia que eu posso ir em tal lugar? Né? Eu fiz aqui
algumas imagens, né, eu trouxe para vocês poderem perceber como cada empresa, cada pessoa, ela cria uma grade diferente, mas é importante você ter isso, porque é um rumo, é um norte, não é chegar para trabalhar e o que a gente vai postar hoje, né, e não saber o que fazer. Então eu trouxe várias ilustrações aqui para vocês poderem perceber como marcas variadas, elas fazem em relação a essa organização de conteúdo. O que é importante? É importante o projeto editorial bem feito, pesquisado, validado, feito para um público específico, aquele projeto que sabe do que fala, por que fala, como fala, para quem está falando, né? Ele ser extremamente criativo, original. Quando novamente eu olho lá para o Guia Michelin, eu penso, meu Deus, que incrível, como eles tiveram uma ideia tão fabulosa que até hoje ela existe. Então a gente também deve parar para pensar um pouquinho e ver se a gente está criando projetos criativos, até porque uma coisa era fazer projetos editoriais, como eu faço desde o fim dos anos 90, há 10 anos atrás, há 15 anos, quando a internet, o Google mesmo, né, que é o nosso buscador principal, ele não tinha tantos conteúdos assim. Quando a gente fala hoje de segmento de casamento, de segmento de decoração, segmento de maternidade, de alimentação, a concorrência ela é gigante. Não existe mais oceano azul. Então fica mais difícil a gente ter sim ideias de conteúdos que sejam disruptivos, que não sejam óbvios, né? Mas aí quando eu olho para uma empresa como a Build Smart, uma construtora norte-americana, eles trabalham com construção, com andaime, com cimento, com ferro, né, com liga de ferro. Isso é bonito? Não, dependendo do ângulo, é lindo. E aqui eu mostro para ilustrar uma imagem de um andaime. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto de uma foto de um andaime, né? E isso eu acho interessante, como a marca ela consegue olhar para aquilo que ela tem e ela entender que aquilo mostrado de um outro ângulo pode ser muito interessante para as pessoas, né? Assim como a gente também fala para uma sugestão, né, de produção de conteúdo é olhar o que está acontecendo no mundo. Então eu também trouxe para ilustrar um outro exemplo aqui de uma marca de produtos cosméticos naturais, veganos, e que ela usa no dia a dia de trabalho, né? Lá deles, da empresa, luvas, óculos, né? Aqueles vidros de química e que se parece muito com os objetos, né, de cena de um seriado super famoso que é o Breaking Bad. O que ela faz? Ela puxa um assunto que todo mundo conhece e ela conecta ao assunto dela. Então, toda vez que a gente consegue ver o conteúdo sendo feito dessa forma criativa, é muito gostoso. Por quê? Porque ele gera uma empatia instantânea, né? A gente instantaneamente a gente já olha, a gente já entende, a gente já sabe do que é, ou a gente se sente atraído por aquilo ser diferente, né? Então é muito importante que a gente pense o nosso conteúdo também pelo lado da criatividade. É claro que é mais difícil ser criativo em 2023, 24, 25, 26, né? Cada vez vai ficando mais difícil a gente ser criativo quando tem muitas coisas criadas. Mas é possível sim. Quando eu penso em projetos que a gente já recebeu na consultoria de marcas como marca de leite em pó, a gente podia desenvolver conteúdos falando de receitas com leite em pó, mas a gente preferiu entender que o público que compra são famílias, são pais, são mães, que os filhos estão na fase de alfabetização. E que legal se a gente pode dar conteúdo ajudando essa família a alfabetizar a criança de uma forma melhor, ajudar a fazer a lição de casa. A mesma coisa quando eu paro e penso numa marca de carro. Uma marca de carro, ela tem a possibilidade de fazer conteúdos bastante diferentes. Conteúdo para esportistas, conteúdo para esportista amador, que só vai fazer o esporte no final de semana. Então, isso eu acho mágico, quando a gente consegue olhar para um segmento e pensar num conteúdo extremamente criativo, num conteúdo que seja de fato fora da caixa, né? O conteúdo que não seja óbvio, até porque se esse conteúdo for óbvio, vai ser muito difícil ter performance, né, dentro do Google, nos buscadores e nas próprias mídias sociais. Agora, para a gente terminar esse bloco de aula,
eu quero deixar uma série de ferramentas que são fundamentais para a produção de conteúdo. Então, como que a gente vai fazer tudo isso? Então, tá ótimo, já fiz as editorias, já sei o objetivo de negócio, já selecionei influenciadores, você já está aí pensando em 1000 coisas, mas e as ferramentas? Então, eu gosto de deixar uma lista de ferramentas que podem ajudar a gente a produzir esses conteúdos. Desde um aplicativo gratuito como o CapCut para fazer edição, um banco de imagem gratuita que é o Unsplash, o Canva, que é o lugar onde a gente não precisa saber mexer em Photoshop para conseguir criar cards e imagens bacanas, né, com padronização também. Ferramenta de agendamento de conteúdos. É muito importante a gente agendar conteúdos. O grupo Meta, Instagram, WhatsApp, Facebook, ele tem o próprio estúdio de criação, onde a gente pode agendar os conteúdos. Mas a gente também pode usar outros aplicativos, como Etos, MLabs, são aplicativos que ajudam a gente a agendar e a se organizar. E até, vou dizer mais, na MLabs, nesse aplicativo, é possível que um grupo de pessoas que gera conteúdo para uma marca, crie os conteúdos, use a plataforma para fazer a aprovação desse conteúdo. Então, o cliente vai, dá o ok, pede uma alteração, não pede, dá aprovado. Então, fica tudo dentro da plataforma. É muito fácil, porque com conteúdo aprovado, você já agenda ele para subir na plataforma que você desejar. Uma outra ferramenta que eu uso bastante para pesquisa é o Google Forms. O Google Forms são os formulários do Google, né? É a maneira como o Google disponibiliza para a gente questionários e a gente pode montar perguntas, respostas, alternativas, descritivas, dissertativas, né? Quando eu falei lá no começo que é importante pesquisar, é importante a gente perguntar, a gente usa aí o Google Forms. E uma outra coisa que eu também gosto de dar como dica é que dependendo do blog que a gente está usando, quando a gente leva esse conteúdo para a mídia social, ele é um link muito grande, né, muito cheio de letras e números e tal. O que eu gosto de fazer? Encurtar esse link. Eu sugiro usar o bit.ly, né, o bit.ly, né, para os íntimos, que você vai, pega um link bem grandão e você transforma esse link em curto e você também pode editar esse link para que ele fique super personalizado. Você pode escrever o assunto sobre o qual ele se refere. É muito bacana e é importantíssimo usar. A gente está finalizando aqui esse bloco e você me espera porque no próximo a gente vai falar de tom de voz das marcas.